Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Para quem não me conhece, o meu nome é Joseilde e hoje venho, como todos os dias, orar por você e pela sua família. Salmo 28. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Palavras de bênçãos, palavras de alegrias, porque aqui o salmista fala, Davi fala: bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. Jesus falou que quando tivéssemos em oração, apresentasse a Deus as nossas súplicas, os nossos pedidos, e obteremos resposta, porque na palavra de Deus fala: aquele que bate a porta, ela se abre, aquele que pede, recebe. Então, muitas pessoas, elas não recebem porque elas não pedem. Elas ficam mudando o pensamento, conversando sobre o problema e elas esquecem de ir direto como a gente fala, né? Direto ao ponto, mas não é um ponto, é direto ao nosso Pai grandioso, poderoso Deus. Quando clamamos, Ele escuta as nossas orações e as nossas súplicas. Quando apresentamos a situação para Ele, recebemos a resposta e ficamos alegres, felizes. Esse mês é um mês de declaração, de profetizar alegria em sua vida, em minha vida, em nossas famílias, na vida das nossas famílias e em nossos lares. Nossos lares não são casas, simplesmente uma casa. É um lar de bênção, é um lar de vitória, é um lar de amor, de compreensão das bênçãos do Senhor, do fruto do Espírito Santo. Todos os dias vamos profetizar o fruto do Espírito Santo, o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. A paciência é um desses frutos. Então, quando temos paciência uns com os outros, sabendo que temos pessoas que não pensam iguais a nós, sabemos que as pessoas, elas são únicas, cada um tem uma maneira de viver, uma maneira de falar. Então, para que a alegria do Senhor entre em nossas vidas, para que recebamos o fruto do Espírito Santo, temos também que praticarmos a paciência com os membros das nossas famílias, porque a paz começa em nossos corações e nossas mentes. A paz que excede todo o entendimento, que é a paz do Espírito Santo. Essa precisamos dela incessantemente, todos os dias, porque problemas todas as pessoas têm, mas temos que ter equilíbrio e paz interior para termos sabedoria, domínio próprio para resolver e pensar. E primeiro, correr para Deus. Quando aparece um problema, correr para Deus. Correr para as pessoas pedindo ajuda em oração para que aquela situação mude. Porque olha o que diz o salmista, olha o que diz Davi.
Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, e nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Por que ele recebia a ajuda de Deus? Porque ele confiava em Deus. E então, todos os dias eu venho aqui, apresento a tua vida, a minha vida, das nossas famílias e peço proteção para Deus. Eu entrego para Deus todas as suas petições. Eu não sei o que você está precisando, você, meu irmão, minha irmã, que está do outro lado, mas eu oro todos os dias pedindo saúde, pedindo paz, pedindo alegria. E esse mês é um mês que o Senhor tocou no meu coração para alegrar o seu povo, para pedir, para clamar por alegria nos corações dos seus filhos e filhas. Tem muitas pessoas tristes, preocupadas, angustiadas com o dia de amanhã, preocupadas com dívidas, preocupadas com a saúde, preocupadas com relacionamento conjugal. E a preocupação, ela leva as pessoas às vezes à exaustão, porque leva à ansiedade dá tristeza, a pessoa deixa de saborear aquele momento que está com sua família na mesa e fica só pensando em coisas ruins. E vamos pedir o socorro de Deus para limpar as nossas mentes, para que nós tenhamos a confiança, porque o nosso escudo, o Senhor é a nossa força e o nosso escudo, e nele os nossos corações têm que colocar toda confiança, porque é dele que recebemos ajuda. O nosso coração exulta de alegria e com o nosso cântico daremos graças. Vamos fazer como Davi, aprender com Davi, que o mesmo Pai, o mesmo Deus de Davi é o nosso Deus e Pai todo-poderoso, que ele transforma aquelas situações tristes, ruins, notícias ruins em notícias boas. Ele transforma o choro em alegria e ele é o nosso escudo contra todo e qualquer ataque espiritual e às vezes até de palavras de pessoas no mundo natural. Às vezes estamos em nossos lares sem saber e de repente tem outras pessoas profetizando, falando coisas que não devem com as nossas vidas e das nossas famílias, e o nosso escudo é o nosso Deus Todo-Poderoso. Agora eu vou orar por você, pela sua família, pela minha vida e da minha família. Senhor, és a força do teu povo, és a fortaleza que salva o teu povo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu vim te pedir alegria na vida dos teus filhos e filhas. Olha, Senhor, do teu trono, olha, Senhor, para nós. Ora para todo aquele que está neste momento angustiado, com medo, faz cair por terra todo medo, transforma o choro em alegria. Aquilo que era para ser uma coisa ruim na vida de uma pessoa, sabemos que o Senhor transforma a maldição em bênção. Aquilo que era para ser ruim, aquilo que era para ser uma notícia que iria abalar todas as pessoas de uma família, de muitas pessoas, o Senhor transforma em alegria para a glória do teu nome. És um Pai poderoso, és o nosso grandioso Deus e Pai que muda as estações, assim como muda também as coisas ruins em coisas boas, que muda o diagnóstico médico, que é difícil para um médico dar uma notícia para o seu paciente e às vezes ele é obrigado a falar a verdade e dar notícia, às vezes não, ele tem por obrigação de falar a verdade, mas quem muda o diagnóstico, quem muda toda a situação é o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós cremos em mudança de enfermidade para cura. Nós cremos na mudança
daquela conta bancária que está zerada, que está com dívida, está no vermelho. Nós cremos na provisão do Senhor, nas finanças do teu povo, fazendo com que o seu povo venha uma provisão extra. O Senhor opera milagres na saúde do teu povo, o Senhor opera milagres nas finanças e de repente vem a provisão e vem a alegria. Traz, Senhor, alegria para o coração dos teus filhos e filhas. Confiamos em Ti, que esse é um mês de mudança, de transformação, de muitas alegrias para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. E que haja muita paz, muito amor, muita paciência, bondade nos lares, domínio próprio, muita fé que cremos que é o Senhor que está agindo em todas as áreas em nosso favor. E agindo Deus, nada nem ninguém impedirá do teu povo ter alegria, cantar, louvar para esse nosso grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso escudo protetor. É no Senhor que colocamos toda a nossa confiança. Esperamos em Ti, Pai. Dias de alegrias, dias de transformações. O Senhor está trabalhando em nosso favor. O Senhor está lutando as batalhas dos teus filhos e filhas, porque, como disse Jesus, entrega nas mãos de Deus, confia nele. Temos que confiar, nós confiamos, nós cremos na Santíssima Trindade, em Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho Jesus Cristo, médico dos médicos, mudando diagnósticos, entrando nos lares à luz de Jesus, mandando embora toda tristeza, toda angústia, toda preocupação, todo mau pensamento, todo negativismo caindo por terra, nesse nome poderoso, sobre todo nome, no nome de Jesus, trazendo a alegria, trazendo a provisão de Deus em todas as áreas das nossas vidas, para que o teu povo prospere e cante e louve ao Senhor, e que haja milagres do Senhor na vida do teu povo para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Orem comigo o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, de toda maldade humana e espiritual, em nome do Senhor Jesus. Porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.